Começou. Pronto, então, boa noite para quem está assistindo ao vivo e, claro, quem vai assistir isso gravado depois, né? Um olá para todo mundo aí. A gente está começando a 14ª edição do Fórum Estadual de Educação da Paz, o nosso Mídia de Paz, que é um evento que a gente realiza todos os anos, assim, em parceria com o Londrina Paziano, vários grupos que, na verdade, se unem para esse projeto maior, né? Desde o Abraço do Lago, que é feito aos domingos, até reuniões, oficinas, debates, e esse é mais um evento que integra aí um eixo extenso aí de programação, que depois o nosso querido Galhardo vai comentar com todos vocês aí, né? Esse ano a gente trouxe aí 2 convidados especialíssimos aí, eu fico feliz, são pessoas dentro da UEL, crias da UEL, né, que mesmo distantes, no caso do Guilherme, nosso convidado, que está em Brasília hoje, já esteve morando na Europa por muitos anos também, fazendo o doutorado por lá, mas são pessoas que se identificam muito, têm essa identidade com Londrina, essa paixão pela cidade, eu fico muito feliz, e a gente está cercado aqui também de convidados muito legais, professores, os estudantes que estão aqui acompanhando a gente ao vivo, né, e para você que vai acompanhar essa gravação, é importante você lembrar que esse debate é uma extensão, né, praticamente, do ano passado. A gente reforça aqui o Mídia de Paz, a gente discute sempre um tema e convida, ou procura convidar um especialista em área específica, mais um jornalista que também permeie, né, experimente essas áreas. E aí a gente trouxe agora o Guilherme, né, e também a Marcele, que são 2 convidados especiais para a gente poder discutir o tema desse ano. Eu vou passar para o Galhardi, né, já que a gente está fazendo uma abertura, e eu queria que o Galhardi também falasse um pouco mais sobre os projetos, né, Galhardi, dessa semana, e também receber vocês aí, dando um olá aí. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria imensa receber vocês dentro da 21ª Semana Municipal da Paz de Londrina, né? Neste evento tradicional de 14 anos, onde a gente começou lá atrás, reuniu jornalistas, e de lá para cá essa sementinha foi florescendo, e a gente sempre faz essa discussão, né, na área do jornalismo, da mídia, tudo isso. A Semana Municipal da Paz nós começamos no sábado, no dia 18, com a revitalização do Totem da Paz, que fica ali em frente ao Consórcio Neon, na academia ao ar livre, né? Domingo fizemos o nosso abraço virtual, ainda, segundo ano, né? O 13º abraço, mas o segundo virtual, que também foi bastante gratificante. Tivemos mais de 500 pessoas participando da live e 300 avatares, então foi bem, bem bacana. Está gravado, ainda dá para assistir. E hoje nós estamos com a Mídia de Paz. Nós temos um outro evento que vai ser no dia 7, porque a nossa Semana da Paz é uma semana espichada e tem uns espaçozinhos no meio. E no dia 7 nós vamos fazer o 8º manifesto pelo desarmamento infantil, com a destruição de armas de brinquedo, no projeto Arma Não é Brinquedo, aqui, o selo Arma Não é Brinquedo. Então, isso compõe para nós a 21ª Semana Municipal da Paz de Londrina. Então, sejam todos bem-vindos, né? Todos e todas e todes bem-vindos aqui na nossa Mídia de Paz, e os nossos convidados, muito obrigado por aceitar o convite e participar com a gente. Boa noite a todos. Maravilha, obrigado, Galhardi. Vocês estão vendo que a gente vai mexendo aqui, estou olhando as outras telas, estou teclando, recebendo o pessoal também. Mas vamos para a abertura. Eu devo convidar agora o pessoal, mas eu queria pelo menos falar, né, ou dar uma pequena pincelada aí sobre esse tema desse ano, que o título é Informação Científica, Ciência a Serviço da Qualidade de Vida. E algumas pessoas podem pensar, mas espera aí, né? Os anos anteriores a gente trabalhou muito, sempre tinha o termo mídia, imprensa, jornalismo, né? Informação científica é sim uma produção de conteúdo, é uma informação importante que permeia toda a nossa grande área, que é a comunicação. E eu acho que, mais uma vez, a gente está atualíssimo em relação ao tema, em relação ao momento também. No ano passado a gente falou de pandemia e negacionismo, e esse ano a discutir esse tema de informação científica não é diferente, né? Só para dar uma ilustrada, eu costumo fazer isso todos os anos, né? Eu estou com a revista aqui desse mês, né? Acabou de chegar a revista da pesquisa FAPESP, né? E essa revista está apontando, por exemplo, uma das reportagens mais tristes, assustadoras aí para a gente, que são os órfãos, né, da Covid. E eu acho uma situação que pode exemplificar esse debate, ou pelo menos ambientar todos nós aqui, vocês também convidados que estão assistindo esse vídeo, que é, por exemplo, debater as conexões que a imprensa faz ou deveria fazer
a partir de pesquisas com credibilidade, né? Quando a gente está falando aí hoje, segundo esse relatório, que a gente tem 113 mil órfãos no Brasil, isso pesquisa até, levantamento até o meio do ano. Isso é a terceira pior situação do mundo, só perde para o México e para a Índia, né? E a gente, quando trabalha com essa perspectiva, a gente tem o impacto inicial, essa sensibilidade de nós, seres humanos, né, revoltados, inconformados com isso, mas isso também se desdobra em situações econômicas, em realidades socioeconômicas, em pessoas que vão conviver com outros, com estranhos, né? São crianças até 17, 18 anos que perderam seus pais, ou ambos, né? O pai ou a mãe ou ambos, durante essa pandemia no Brasil, e que, por extensão, se você pegar outros relatórios, você vai trabalhar também com as pessoas que morreram com mais de 60 anos. O índice altíssimo chegou a 70%, até julho desse ano, era o percentual de pessoas vítimas da Covid. E aí você fala assim, mas o que tem de novo essa conexão? Se você lembrar que 20% dos domicílios brasileiros hoje, 20,5%, a gente tem hoje praticamente sendo mantido, né, sendo todos eles mantidos por idosos com suas aposentadorias, seus recursos que eles acumularam ao longo dos anos, você vai convertendo toda a situação e juntando tudo isso. É mais ou menos para a gente entender essas conexões, e aí eu vou abrir agora e passar para o Reinaldo, né, para a gente poder elaborar um pouco mais e estender isso um pouquinho. Vamos lá, Reinaldo. Valeu, Emerson, obrigado. Boa noite, pessoas que nos acompanham aqui na sala e a você que vai assistir depois a gravação no YouTube. Este é o 14º Fórum Estadual de Educação para a Paz, o MIDI de Paz, que é realizado pelo COMPAS, o Conselho Municipal da Cultura de Paz, e o Londrina Paseando, junto com o curso de Comunicação Social, ou melhor, jornalismo, porque já foi Comunicação Social, né, Emerson? Da Universidade Estadual de Londrina. O primeiro Fórum Estadual da Educação da Paz, o MIDI de Paz, foi realizado em 2008, numa parceria com o curso, aí sim, de Comunicação Social e Jornalismo, da Unopar, né? Ou seja, há 14 anos essa parceria vem sendo firmada aí com os cursos de jornalismo, com as empresas de comunicação, com os profissionais de jornalismo que atuam em várias áreas e funções da profissão. Nesses 14 anos de evento, o Fórum reuniu como debatedores desde jornalistas em diferentes funções em todos os veículos de comunicação, mas também publicitários, advogados especializados em direito com a interface na comunicação, professores de jornalismo e de outras áreas, e também psicólogos. Nós já tivemos psicólogos que falaram sobre a influência da mídia no comportamento humano, né? E as temáticas percorreram, durante esse período todo, algumas provocações muito interessantes, pertinentes e também necessárias. No ano passado, na 13ª edição do Mídia de Paz, nós discutimos mídia, pandemia e negacionismo, a informação, a opinião e a divergência na democracia, né? Nós tivemos um debate bastante importante, porque estávamos, naquele momento, com uma experiência já acumulada de informação falsa durante a pandemia, e fizemos a discussão e o papel da mídia neste processo, né? Tivemos um tema também bastante interessante em 2014, na 7ª edição do Fórum, que discutiu violência e entretenimento nas mídias com foco para os games, para os jogos violentos, né? E no ano anterior, em 2013, na 6ª edição, nós também discutimos a violência e o entretenimento na mídia, mas por que usamos a violência como entretenimento? E aí nós temos fatores psicológicos muito importantes, né? E aí eu cito uma edição muito importante do Mídia de Paz, que foi o de 2015, em que teve uma dinâmica muito diferente, em que, numa parceria com a rádio UEL-FM, nós fizemos durante uma semana várias entrevistas, debates sobre esse tema com várias perspectivas e profissionais, né? Foi um modelo diferente naquele ano, que cumpriu um papel também muito importante. E, claro, gente, falar de Mídia de Paz é falar de Luiz Cláudio Galhardi, uma figura essencial dessas entidades que lutam pela construção de uma cultura de paz, a quem eu peço que todos aqui abram
as câmeras e uma salva de palmas para o Galhardi, por favor. Aí, certo? Obrigado, Galhardi. Eu que agradeço a isso. Insistência, persistência, ajuda a fazer a manutenção desse evento, que é importante. Nós vamos ter os dois palestrantes agora. Primeiro, vou passar a palavra para a professora Marcele Nobre de Carvalho, depois para o Guilherme, e eles terão de 15 a 20 minutos para as provocações iniciais, e depois a gente abre para um bate-papo. A Marcele é graduada em farmácia pelo Centro de Ensino Superior do Pará, é mestre em desenvolvimento sustentável do trópico úmido pela Universidade Federal do Pará e doutora em ciências farmacêuticas pela Universidade de Brasília. Marcele é membra do Conselho Fiscal da Escola Nacional dos Farmacêuticos e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Londrina, docente e chefe do Departamento de Saúde Coletiva do CCS, da nossa queridona Universidade Estadual de Londrina. Marcele colabora com a Residência Multiprofissional de Saúde da Família e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, também da UEL. E é a coordenadora geral do Projeto Safety, o nosso objeto de hoje, por ter a informação científica como o carro-chefe dessa proposta, que envolve ensino, pesquisa e extensão. O objetivo do projeto é sistematizar as melhores evidências científicas sobre recomendações de proteção e segurança e veicular informação útil, científica e nada fake por diversos materiais para orientação de gestores, profissionais de saúde e a comunidade em geral. Marcele, seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Obrigada, Reinaldo. Quero agradecer muito o convite, Luiz Galhardi, Emerson Dias, todo o coletivo que está por trás desse encontro aqui. Dizer que é uma satisfação enorme. Primeiro, assim, o convite do Reinaldo não é um convite, né? É uma ordem, né? É um prazer receber o convite do Reinaldo. O Reinaldo é um parceiro do Projeto Safety, é nosso colaborador externo, faz os nossos editoriais do boletim semanal. Então, assim, leiam o nosso boletim, se deleitem com os editoriais do Reinaldo Zanardi toda segunda-feira, depois das 6 horas da tarde. E eu acho que esse é o ponto de partida dessa conversa, né? Acho que é o que me coloca, inclusive, aqui nesse encontro, é estar à frente desse projeto que ousou, desde 25 de maio do ano passado, publicar boletins semanais que não são boletins epidemiológicos, são boletins informativos, só que não são só boletins informativos, então a gente junta epidemiologia, notícia, dica. Tivemos um tempo, uma sessão jurídica com orientações, o chamado papo jurídico, e eventualmente temas especiais, entrevistas, enfim. É uma loucura, né? Para quem edita boletim semanal ou material diário, como alguns devem eventualmente fazer, a gente abraçou essa loucura e 25 de maio não largou mais. Nós já ultrapassamos 60 boletins, agora fazendo um recordatório rápido, porque eu nunca tenho esses números de cabeça, né? E eu fui olhar, assim, já são mais de 60 boletins, que vai dar aí, com certeza, TCCs, dissertações, teses, e quando terminar essa pandemia, em algum momento, certamente vai ser um material muito rico. Ouvindo Reinaldo e Galhardi falarem, eu fiz uma pequena apresentação, mas eu sei que o tempo é muito, muito limitado, e eu não foquei, obviamente, no safety, eu foquei nas provocações do tema, né? Eu não vim para vender o projeto, embora já esteja vendendo, obviamente, o projeto, mas eu fui refletindo, né, sobre as provocações que estão no tema do encontro e vou tentar me acertar aqui com o material de projeção, porque isso sempre é um problema para quem dá aula remota, né? A gente nunca se acerta com a projeção, enfim. Mas uma hora eu acho. Opa, chegou. Bom, está chegando. Então, aproveitando as provocações colocadas no convite, né, e no próprio tema, informação científica, ciência, serviço da vida, eu comecei a pensar, eu disse, gente, mas por onde é que eu começo, né?
essa fala, é sempre um problema quando a gente é convidado para esses espaços, dizendo, né, que esta é a minha universidade, este é o projeto que eu coordeno. Estou há 7 anos em Londrina, sou uma paraense, até brincam comigo que eu já sou uma paraense paranaense, né? Mas não perdi o sotaque nem o gosto pelo açaí de verdade. Preciso fazer essa crítica, né? Não é esse açaí que nós temos no Sul, obviamente. Aí pensei como eu estruturaria minhas reflexões, né? Bom, formação científica, bom, e a ciência a serviço da vida. Bom, o que é ciência, né? O que vinha a ser ciência? Para que serve a ciência, então? Uma vez que ela tem alguma utilidade e, portanto, né, deve representar ou ser usada para melhorar a nossa vida, ou termos alguma qualidade de vida, bom, é para isso que ela serve, mas como é que ela, portanto, acaba sendo utilizada? Porque se ela serve para algo, ela é utilizada de alguma maneira. E a informação científica, né? Qual a utilidade da informação científica e como é que ela vem sendo tratada, veiculada, em que ambientes ela circula, né? A quem é destinada a informação científica, tem dono, não tem dono, enfim. E o debate. Aí fui pensando, né? Fui pensando ali no Bacon, fui pensando no Popper, quase que eu fui lá atrás, muito atrás, né? No início da chamada ciência moderna, senão não vou fazer isso porque eu vou ser enfadonha com o grupo, né? Mas fui pensar assim, na palavra ciência, na sua origem, né? No latim, no que ela significa. Ciência é conhecimento, então significa que eu estou conhecendo algo, o funcionamento de algo, a utilidade de algo, bom, enfim, é aprofundar o conhecimento sobre algo, mas não é qualquer conhecimento, né? É um tipo específico de conhecimento. E com o advento da ciência, e aí eu trouxe aqui uma reflexão sobre a visão comum, o senso comum, aquilo que se acredita que é a ciência. Então, existe o grupo que, já foi mencionado aqui pelo Reinaldo, que nega, né? Que nega, que cria fake news, que espalha notícias erradas, enfim, que rechaça a ciência, em nome de vários elementos aí que eu não vou entrar nesse momento, deixo para o debate. Mas existe uma visão comum e até romântica da ciência, né, de que a ciência é o mais alto grau de certeza sobre as coisas, né, que é o conhecimento extremamente complexo, obviamente, sistematizado, tem um método que é o chamado método científico, mas de certeza, quer dizer, existe um grau de certeza, mas não existe a totalidade da certeza. E quando se fala que a busca da compreensão da verdade, que verdade é essa? A verdade científica. A verdade científica tem a ver com o método que é empregado para a busca dessa verdade. E aí, portanto, começa uma parte do nosso debate. Aí eu trouxe o Arquimedes, né? A teoria do empuxo, para fazer uma brincadeira, obviamente, porque eu não sou uma especialista, não sou física, então se eu estiver cometendo alguma heresia, os físicos vão assistir esse vídeo e vão falar mal de mim, até porque eu sou farmacêutica. Mas Arquimedes, assim conta a história, que ao entrar na banheira, descobriu o empuxo, uma força que é contrária à força peso, e que aí, dependendo da relação entre peso e empuxo, a gente flutuaria ou afundaria dentro de uma banheira, ou isso equivale, isso também é aplicável a outros corpos que têm massa, etc. Muito bem, mas o Arquimedes, né, proferiu, atribui-se eureka ao Arquimedes, enfim, ele ficou muito contente com a descoberta que ele fez. Mas para que serve conhecer ou saber da teoria do empuxo? Saber que eu, ao deitar numa banheira, dependendo da relação peso-força de empuxo, a água vai transbordar. Bom, uma das utilidades práticas seria o não transbordamento da água nos banheiros e, portanto, evitando, assim, a limpeza, né, e a dor de cabeça na sequência, ter que passar um rodo para limpar o banheiro. Bom, mas a ciência não serve só para isso, tem N outras descobertas, poderia falar de N outras, eletricidade, gravidade, e
por aí afora, né? Desde a descoberta de que a Terra não é plana. Bom, para alguns, né? Para alguns a Terra, evidentemente, não é plana, para outros é. Enfim, parece que tem um debate aí colocado sobre isso. Mas para que serve eu conhecer o funcionamento de um motor de carro? A combustão de um motor, né? Que existe um combustível, que isso gera uma força que move um mecanismo dentro de um carro. Bom, saímos do transporte a pé, a cavalo, carroça, e chegamos aos carros, aos supercarros e aos aviões, aos trens supersônicos, etc. Mas para que serve? Serve para melhorar a nossa vida, tornar mais confortável, fazer com que a gente chegue mais rápido no trabalho e, portanto, gaste mais horas no trabalho do que deveríamos gastar? Bom, pode ser também, né? Mas aí eu não posso fugir do meu objeto, né, que é a Covid-19, que tem a ver... Para que serve eu conhecer a estrutura de um vírus? Para que serve eu saber que o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, tem essa estrutura que está na tela, uma fita de RNA simples com características XYZ, uma proteína que chama spike, que são as espículas. Bom, para que serve isso? E ficou muito comum, né, a gente ligar a televisão e ver, não, é um vírus de fita de RNA simples, todo mundo, pelo menos uma parte, sabe dizer o que é a tal da proteína spike. Acho que alguns até dizem, né, e até reproduzem as tais espículas do vírus. Bom, para que serve conhecer o mecanismo da infecção? Para que serve elucidar a enzima que está relacionada com o mecanismo da infecção? A angiotensina, né, a enzima conversora de angiotensina 2, que é muito comum no corpo e que explica boa parte dos eventos que acontecem com os diversos órgãos e sistemas. E aí a gente passou a entender que a Covid não era uma doença estritamente respiratória pulmonar e que, na verdade, se manifesta como uma síndrome multissistêmica. Bom, isso mudou a lógica da gente tratar, isso mudou o posicionamento da sociedade, fez com que no início a gente tivesse posicionamento das sociedades de infectologia, depois passasse por pneumologia, tisiologia, na sequência já estávamos com outras sociedades, cardiologia se manifestando, e mais recentemente a sociedade médica que está na moda é a sociedade de imunizações, né, porque estamos no momento da discussão de vacinas. Bom, mas para que serve, então, saber que o vírus é de uma fita simples de RNA? Para saber o que eu vou fazer com esse vírus, com os medicamentos e com as vacinas que foram desenvolvidas ao longo desse tempo. Também para que serve saber a fase de infecção, estadiamento, como é que ele se comporta no organismo. Serve para eu melhorar, inclusive, a qualidade desse indivíduo, a terapia dele em casa, evitar que ele se interne, mas se ele internar, que ele passe menos tempo, se ele internar e for para uma UTI, que tome as melhores decisões, se ele vai receber ventilação ou não vai receber ventilação, e aí sucessivamente, se vai receber, inclusive, um ECMO, né, que poucos podem pagar, mas é uma tecnologia que foi, inclusive, produzida a partir do conhecimento científico. Eu não podia deixar de falar da cloroquina e da hidroxicloroquina e de qualquer outra substância, que, inclusive, produzida pelo conhecimento científico, que se origina a partir do desenvolvimento de moléculas, anos a fio de pesquisa e desenvolvimento, substâncias que são usadas para outras finalidades e que viraram a vedete central de uma disputa, inclusive de narrativas, dentro da grande mídia, dentro, inclusive, das sociedades científicas, o que é mais louco, né? E a gente foi vendo inclusive o Didier, né, aquele pesquisador francês, que acabou ganhando notoriedade e depois foi desmentido e etc., né? E aqui nem trouxe notícias veiculadas em meios científicos, aqui são notícias de jornal. Notícias de jornal, inclusive, são o que a gente chama no projeto Safety de notícia mãe, de muitas das notícias que a gente veicula no boletim. E depois a gente complementa essas notícias e informações com informação científica. Algumas dessas notícias a gente pega até erros grosseiros, publicações grosseiras que foram talvez traduzidas rapidamente pelos jornais. Enfim, vocês são da área, sabem melhor que eu, que tem muita publicação que é release, né? Que sai numa fonte e, na verdade, todos os veículos acabam reproduzindo aquela mesma notícia, etc. Bom, mas isso tudo tem ciência por trás. E veja, a ciência é tão importante que ajuda a gente a derrubar, ou pelo menos
acho que derrubar, eu estou sendo muito gentil, né? Mas pelo menos contrapor mitos, né? Entre elas aqui a página da Cochrane Library, que é uma biblioteca internacional, e que eu estou trazendo uma revisão sistemática publicada que derrubou um desses mitos do tratamento e da prevenção de eventos graves em pacientes hospitalizados desses medicamentos. Mas quanto tempo e quantas vidas não foram salvas ou não foram poupadas pelo uso indiscriminado desses medicamentos, porque não se ouviu nenhuma recomendação científica, ou ficamos nessa briga entre o que é científico e não é científico, uma vez que alguns argumentos, inclusive o próprio presidente da República usa esse recurso. Bom, se não há nada dizendo que é comprovado, mas também não há nada dizendo que não é comprovado, eu fico com aquela narrativa que me diz que então não há nada que me impeça. Se não há nada que me impeça de usar, ou que diga que eu não posso usar, eu continuo usando ou indicando. Essa é uma narrativa construída pelo presidente da República. Para que serve a ciência, então, depois disso tudo que eu falei, né? Sabendo que o SARS-CoV é aquele vírus que tem aquela estrutura molecular com a fita única de RNA. Para conhecer as coisas? Mas que coisas? Em quais condições? Né? Existe um grupo, ou existe parte no mundo capitalista de um grupo que, inclusive, determina o que vai ser descoberto, o que vai ser comercializado, o que vai ser veiculado, o que vai ser a nova vedete da ciência. Já terminei? Sem querer ser chato e sendo, que é o papel que também me cabe, já temos 14 minutos e 30 segundos. Vou descontar da tua fala, então, tá rápido. Ótimo! Me dá mais 2 minutos. Vai lá, concluindo. Concluindo, companheiro. Então, para que serve a ciência? Para conhecer coisas? Que coisas? Em quais condições? Tomar boas decisões? Decisões para quem? Quem vai tomar essa decisão e para quem vai ser tomada essa decisão? Tornar a vida melhor? De quem? De quem a gente está falando que vai tornar a vida melhor? Todo mundo pode comprar um carro desse, que tem aquele motor maravilhoso que eu acabei de falar, ou seja, que melhora nossas formas de transporte? É claro que eu estou usando uma figura exagerada aqui. Poderia ser um outro tipo de carro, mais modesto, mas também está falando do conhecimento científico, das inovações tecnológicas pautadas nesse conhecimento que podem ser usadas ou não pela coletividade. Mas a ciência também nos diz quais são as variantes desse vírus, nos diz quais são as variantes que a gente tem que se preocupar, quais são as variantes que são de interesse, que podem vir a se tornar variantes de preocupação. A ciência nos diz, portanto, quais são as vacinas que estão em estudo, quais são as vacinas que já passaram por fases e que têm grande chance, ou não, de se tornar uma vacina usada pela coletividade com segurança. Essa é uma questão importante. E informação científica? Bom, tem gente que diz que informação é informação, então toda informação está valendo, né? O importante é estar bem informado, ou o importante é estar só informado? E como você está informado? Como é que eu vou saber se a informação é informação científica, se eu não estou caindo, né, na veiculação de qualquer coisa, inclusive manipulada, inclusive transformada em outro tipo de narrativa? Onde encontro essa informação científica? Ela está à disposição de todo mundo? E aí a gente vai entrar numa área que, já para finalizar, que é uma luta eterna, que é a divulgação e principalmente a popularização da ciência. A gente precisa tornar a ciência algo acessível, compreensível. Falar do empuxo, falar do Arquimedes, falar de Galileu, que a Terra é redonda, mas de uma maneira convincente, porque os terraplanistas convencem, obviamente, né? Sem falar nas fake news, que também tomaram conta. Isso aqui é um quiz que tem na página do Projeto Safety, eu convido vocês a conhecer o projeto. O projeto tem um site, tem um Instagram, tem Twitter, tem Facebook, estamos em várias redes sociais, exatamente na perspectiva de popularizar o conhecimento científico, tornar ele mais palatável, mais acessível. Esse é meu contato, eu quero agradecer, desculpa ter corrido, Reinaldo, e ter passado do tempo, mas eu não podia deixar de fazer as provocações. Obrigada. Nossa, nós que agradecemos imensamente, Marcele, muito obrigado.
você traz aí alguns questionamentos, algumas provocações extremamente pertinentes e importantes que a gente vai poder trocar aqui algumas ideias, né? Aliás, a diferença entre divulgação científica e jornalismo científico é uma briga que nós temos como professores de jornalismo, né, professores que estão aqui na sala, né, porque o jornalismo trabalha muitas vezes com o fato, e o fato, por exemplo, pesquisadores descobrem uma célula capaz de curar o câncer. Quem não se interessa por uma chamada dessa? Aí a pessoa corre, né? Imagina uma fala dessa na boca de um apresentador que começa com William e termina com Bonner no Jornal Nacional. Aí, no final da matéria, então, se tudo der certo, o remédio sai daqui 10 anos, quando as pesquisas estiverem concluídas, né? Então, é muito desumano como esse foco jornalístico acaba pegando a partir do factual, né? E popularizar a ciência passa por esses desafios, inclusive na questão mercadológica da notícia enquanto mercadoria, né? E aí eu passo a palavra para o Emerson, que vai apresentar o nosso próximo convidado. Sim, convidado que é o Guilherme. Guilherme é prata da casa, hein, Guilherme? Boa noite. Não ouvi nem boa noite na gravação agora, mas a gente vai ouvir o Guilherme daqui a pouquinho. Boa noite. Guilherme, deixa eu falar aqui um breve currículo seu aqui. Vamos lá. Pesquisador que se declara assim, especializado, claro, na área de comunicação, né? Mas ele também destaca esse engajamento em direitos, comunicação e sustentabilidade. Ele é doutor em psicologia da Université de Caen, Normandie. Se eu falei errado, por favor, me corrija, que o seu francês é muito melhor que o meu. Ele é mestre em mudança social e participação política na Universidade de São Paulo, na USP, mas, se eu não me engano, um mestrado de sanduíche, né, na Universidade de Rennes, né? Depois, se eu estiver enganado, também você me avisa, porque a gente se encontrou lá também, para lembrar disso. E especialista em comunicação popular e comunitária aqui na UEL, e, claro, com o seu bacharel, né, o bacharelado em jornalismo aqui na universidade. Ele atualmente está como professor da SPM do Rio. Guilherme morou muito tempo na Europa, voltou para o Brasil, foi direto para o Rio, onde trabalhou muito, né, e também atuou como pesquisador e hoje segue dando aula na SPM Rio, e também membro do Laboratório de Pesquisa em Práticas Sustentáveis, né? Isso é um think tank, como diria o inglês atual, que também fica na SPM Rio. E atuou, né, está encerrando agora um projeto de 5 anos, né, como coordenador de comunicação do World Mosquito Program, que é um programa internacional de combate às arboviroses. Guilherme vai falar um pouco sobre isso, né? E que no Brasil, isso é um projeto, né, com vários braços, né, no mundo todo, e no Brasil era conduzido pela Fiocruz. E eu só ressalvo um detalhe que não está ali: o Guilherme começou sua vida profissional, passou por muitas mídias aqui em Londrina, mas começou na Rádio UEL FM também, né? Boa noite, Guilherme. Boa noite, Emerson. De todo esse resumo aí, o que o Emerson deixou de falar é que eu sou o santo casamenteiro dele, da Raquel. A Raquel é minha melhor amiga, estudou comigo, e se conheceram no mesmo evento que eu estava, lá em Porto Alegre. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, queria agradecer o convite do Emerson, do Reinaldo, e estar aqui me trouxe muitas memórias. O Reinaldo fala do primeiro evento, deste evento que aconteceu lá em 2008, na Unopar. Eu era professor da Unopar naquela época. Eu fui até buscar, tem um jornal que os alunos produziram, eu sou entrevistado desse jornal, falando sobre... O Galhardi talvez não lembre, mas eu já entrevistei várias vezes na época do Londrina Mil ONGs, e do próprio Londrina Paseando, com atividades lá no CAIC da Zona Sul. E a Zilda era chefe de departamento quando eu era aluno. Né? Então, são Guilherme, esse jornal que você falou, a gente tem em PDF no site do Fazenda, na história do Mídia de Paz. Foi lá que eu fui buscar essa informação. Reinaldo foi meu colega lá da Unopar, né, Reinaldo? E também atuava lá no núcleo de comunicação. Até hoje, o melhor serviço de comunicação de uma prefeitura que existiu, que eu já conheci, foi um trabalho muito bem feito, que o Reinaldo atuava, coordenava o N.com, né, quando eu era repórter. Então, foi muitas lembranças boas estar aqui, eu estou muito feliz. Como o Emerson disse, eu sou formado em jornalismo pela UEL e trabalho com essa questão do jornalismo científico desde a graduação. O meu TCC na UEL foi um programa de rádio para a Rádio UEL, inclusive em meio ambiente. Foi o primeiro programa de rádio do sul do Brasil, olha que interessante, que era o Rádio Eco, de olho no meio ambiente.
que foi o TCC, que depois virou um programa mesmo, que entrou na programação da Rádio UEL-FM, onde eu já tinha estagiado. A Rádio UEL-FM, ela me formou como jornalista junto com o curso de jornalismo. Né, a Patrícia Zanin, o Pedro Livorati, são colegas que eu tenho o maior carinho, e a professora Flávia Bespalhoc, que foi minha orientadora, hoje já não professora da UEL, foi professora da UEL durante muito tempo, que orientou esse TCC. Então, essa relação minha com a ciência, ela vem lá desde a graduação. Mas, como o Emerson disse, mais recentemente eu venho trabalhando nessa área dentro de um projeto chamado WMP Brasil, World Mosquito Program Brasil, que é um projeto que surge na Austrália. Eu vou começar falando do projeto, contando um pouco essa história do projeto, para voltar e fazer as perguntas que são muito alinhadas às da professora Marcele, né? Os questionamentos são muito próximos dos questionamentos que eu tinha trazido, mas aí refletindo a partir dessa experiência. O WMP Brasil, ele desenvolve um método chamado método Wolbachia, que foi uma descoberta científica. A Wolbachia é uma bactéria que está presente em 60% dos insetos da natureza, naturalmente. O pernilongo tem essa bactéria, mas que não estava presente no Aedes aegypti. O que os pesquisadores descobriram? Ao introduzir essa bactéria no Aedes aegypti, sem nenhuma modificação genética, a bactéria, a principal hipótese científica é que ela concorre pelos nutrientes da célula, né? Assim, os recursos da célula numa linguagem mais adequada cientificamente, e ela não deixa o vírus se desenvolver. Então, o mosquito da dengue, ele não nasce com dengue, né? Até existem alguns estudos, mas não é o tradicional. Ele precisa picar alguém doente, ele vai ingerir o vírus da dengue, da zika, da chikungunya, esse vírus vai se replicar, ele vai se multiplicar dentro do mosquito, e aí ele vai estar apto a ser transmitido pelo mosquito na próxima picada. Essa bactéria faz o quê? Uma vez presente nas células do mosquito, ela não deixa o vírus se desenvolver, porque ela utiliza os mesmos recursos, né? Entre aspas, ela se alimenta do mesmo que o vírus se alimenta. Então, o mosquito deixa de transmitir dengue, né? Esse é o processo que acontece. Qual era o meu papel nesse projeto? A gente precisava liberar mosquitos nos bairros cariocas, no Rio de Janeiro, no município mesmo do Rio de Janeiro, e também em Niterói. E aí, como é que eu vou chegar e vou sair soltando mosquitos se a gente passa a mensagem acertada de que eu tenho que eliminar os criadores de mosquitos? Então, era um desafio muito grande, porque tem uma mudança de entendimento, de lógica, em que uma lógica não pode conflitar com a outra, porque a população precisa continuar eliminando os mosquitos, ao mesmo tempo que naquela área que a gente atua, precisava liberar mosquitos. Então, era um trabalho que a gente chamava de comunicação e engajamento comunitário, porque não era simplesmente informar por informar. E também o engajamento não era um convencimento. Eu me lembro da minha entrevista de emprego, né, quando eu fui ser contratado, que eles me falavam de engajamento, eu dizia, olha, eu venho de uma formação da professora Luzia Deliberador, da UEL, que é a minha grande inspiradora, uma formação paulo freireana, que completou aí 100 anos esse final de semana. Então, eu não posso entender engajamento como nada de convencimento. Se a ideia é chegar na comunidade e convencer a população a liberar, eu não sou essa pessoa. Agora, se é para abrir um diálogo com a população, ouvir, trocar, aprender, todo mundo tem conhecimento, né? O conhecimento da Fiocruz, do World Mosquito Program é muito importante, certamente, mas ele não é o único, né? Essa população ela tem conhecimento e a gente vai trocar conhecimento, né? E aí a decisão de apoiar, a decisão de aceitar esse projeto não cabe a mim, não cabe a nós, cabe a quem articulou, a quem ouviu, a quem dialogou com a gente, né? E aí assim esse era o entendimento desse projeto, né? Então, a partir desse momento, a gente começa a fazer um trabalho de divulgação e popularização da ciência por meio de múltiplas ações. Ações de imprensa, ações nas redes sociais, mas ações também nas escolas, formação de professores, formação de agentes comunitários de saúde, formação de lideranças sociais. Então, era um trabalho de intervenção no território e que, na finalidade, né, no final disso tudo, pouco me interessava essa população ia aceitar ou não aceitar o método. Mas, sim, se essa população ia se apropriar dessa informação, se essa população se essa informação, de alguma forma, ia ajudar para o desenvolvimento local. E o que a gente foi aprendendo ao fazer isso é que sim. Sim, porque, às vezes, a escola não conversava com a unidade de saúde, a liderança não conversava com o professor,
Então, ao chegar e mobilizar esses atores sociais, já era uma grande ação transformadora, permeada por um assunto que o mote era uma discussão científica. Mas muitas vezes a gente chegava lá, eu me lembro claramente, no Complexo do Alemão, um evento num sábado de manhã, dentro do Complexo do Alemão. Eu estava nesse evento, era um evento junto com a organização ONG, a ONG Voz das Comunidades, do René Silva, que é um super parceiro, um amigo pessoal hoje em dia, a gente trabalha bastante tempo juntos, eu e o René, e o René mobiliza dentro de um evento que já ia acontecer no complexo para a gente falar sobre a Evobac. Naquele evento, uma senhora me para e diz: meu filho, eu tenho um gato que ele está doente, eu não sei o que fazer com ele. E me disse os sintomas ali do gato, né? E esse exemplo é um exemplo clássico para mim do que é o engajamento comunitário, que é a divulgação científica. Ela não estava interessada em Evobac, ela não estava interessada em mosquito, ela estava interessada no gatinho dela. Qual que era o meu papel ali? Dizer para ela: olha, minha senhora, eu não trabalho com gato, eu trabalho com mosquito, por favor. Não. Ouvi, eu estava com um colete escrito Fiocruz Saúde atrás de mim. Ouvi, expliquei para ela qual era o caminho, que a unidade de saúde tinha um serviço assim, assim, que na Fiocruz tinha um serviço assim, assim. Dei o meu contato para ela, falei, dei o contato da Fiocruz que tinha. A senhora vai entrar em contato, se a senhora não conseguir, a senhora me liga. Eu vou tentar... Esse era o papel do engajamento. Esse era o papel da divulgação científica ali no corpo a corpo, né? Então, esse trabalho foi um trabalho realizado por uma equipe de 10 pessoas, 12 pessoas, que mobilizou 1.200.000 pessoas entre Rio de Janeiro e Niterói, cobriu 75% do território de Niterói. No Rio de Janeiro, a Zona Norte, as áreas mais complexas. Então, assim, a gente ia falar de ciência e unidade de saúde, era recebido por metralhadoras, armas, assim. Eu nunca vi tanta arma na minha vida pessoalmente, eu vi mais a minha arma pessoalmente do que eu vi em filme. Então, vocês terem uma ideia. Isso é real no Rio de Janeiro. Era triste de ver garotos de 13, 15 anos empunhando um fuzil, tomando conta de uma comunidade. E a gente ali para falar de saúde, de ciência, mas, sobretudo, a partir do olhar da comunidade. A Evobac, ela era um pretexto, né? A hora que a gente chegava, esse assunto, ele era só o começo da conversa. A conversa poderia seguir para outros rumos. Nas redes sociais, para falar agora especificamente de comunicação, a gente desenvolveu um trabalho... para falar com essa formação dos professores, a gente desenvolveu uma plataforma pedagógica. Eu vou compartilhar minha tela muito rapidamente, só para mostrar, que se chama Volbito na escola. Volbito era o personagem. Então, esse era uma plataforma de um processo de formação de professores da rede pública para trabalhar sobre arboviroses. Então, você tem vários conteúdos. A gente não fala só sobre a Evobac, a gente fala sobre o vetor, fala sobre o fator ambiental. A arbovirose é uma doença ambiental, né? Fala sobre prevenção, e quando você entra, você tem conteúdos que são também videoaulas para formação dos professores e vídeos que os professores podem utilizar em sala de aula com seus alunos. Então, vocês observam, a gente tem, né, atividades que os professores podem fazer, então a gente levava a criação de mosquito para dentro da sala de aula, tem um e-book, né, e tem também alguns joguinhos. Esse aqui é um jogo para ensino fundamental 1, né, que a gente desenvolveu. A criança ela pode aqui jogar online junto com o professor, ela vai desenvolvendo as atividades e conquistas, tem algumas conquistas aí dela. Então, deixa eu só voltar aqui, eu não me lembro. 12 minutinhos, Guilherme, fica tranquilo. Interrompendo a programação, a transmissão. Então, todo esse processo é um processo de comunicação em ciência, de informação, mas com o olhar do engajamento. Nas redes sociais, vocês podem visitar lá, @WMPBrasil. A gente vem trabalhando um processo de divulgação científica. Então, imagina, a gente tem 3.500 seguidores orgânicos de um perfil que fala sobre mosquito. E as pessoas têm uma paixão quando a gente explica as coisas do mosquito, porque a gente foi tirando a imagem do mosquito vilão, sem a ideia de que ele deixa de ser o vilão, e foi explicando por que ele transmite doenças. Então, as pessoas foram entendendo o mosquito, né? E esse processo foi muito importante, porque o que mais me perguntam, assim, eu já fui chamado, assim, por conta dessa experiência, a gente passou por um processo de avaliação pela Organização Pan-Americana de Saúde, que recomenda o que a gente fez no Rio de Janeiro, né, nesse projeto,
para outras organizações que trabalham com saúde pública e com engajamento. Então, fui falar com organizações que falam de malária na África, enfim. O que mais me pergunto é como, né, você conseguiu articular esse conhecimento popular, a informação de que tem que eliminar mosquito, com que você vai soltar mosquito, a população nunca assustou? Nunca. Porque a gente foi sempre claro no que falava com a população. A gente não tentava facilitar o conhecimento, a gente não tentava... O nosso trabalho era entender como as pessoas se comunicavam, entender quais eram os interesses e compatibilizar, e trazer, e aproximar o espírito mais paulo freireano que a gente possa entender, né? Na prática, né? E essa experiência me mostrou que a rede social, exatamente, a rede social, ela fala sim sobre ciência. Hoje eu oriento uma iniciação científica onde eu estudo mudança climática hoje na SPM. Eu oriento uma iniciação científica sobre o Instagram como um canal para divulgação científica sobre mudança do clima. E ele é um canal, a questão é forma, a questão é conteúdo adaptado, a questão é qual é o meu propósito, né? Assim, o que eu quero com essa comunicação. E essa experiência do WMP me mostrou isso. A gente tem professores na rede pública que são altamente capacitados, o conhecimento ele não está só na universidade, o conhecimento ele está na universidade, ele está nas escolas públicas brasileiras, do Rio de Janeiro, de Niterói, de Belo Horizonte, de Campo Grande, Petrolina, que são áreas que a gente atua, de Londrina, de Curitiba, de todas as regiões. Os agentes comunitários são agentes transformadores, a saúde pública deve muito aos agentes comunitários brasileiros, né? Eles de fato fazem a saúde pública acontecer, e eles entendem ciência, eles falam de ciência, eles explicam com propriedade ciência, se eles são envolvidos e são articulados, né? Se a gente dialoga com eles sobre isso. Então, o que eu aprendi nessa experiência, né? Nessa experiência, não nessa vivência, é que a ciência no Brasil é, sobretudo, um espaço de democracia. A ciência no Brasil, ela precisa ser reconhecida como um caminho para o fortalecimento da democracia, porque a ciência nasce de uma pergunta. E para a gente perguntar, quando a gente ensina as pessoas a perguntarem, a se questionarem, a gente também está ensinando um princípio básico democrático, que é o uso da voz, que é o questionamento, né? Então, é claro que um país que tem todos o risco democrático que a gente tem hoje, ele vai atacar a ciência, porque a ciência ela possibilita a formação crítica, porque ela possibilita perguntas, ela nasce das perguntas, né? E aí eu preciso ter liberdade para perguntar. Eu não posso perguntar para agradar. Então, quando a professora Marcele coloca a quem, né, vai fazer o bem a quem, né? Se estamos num país e queremos um regime democrático, e é importante que a gente diga isso nesse momento, porque a nossa democracia está em risco, sim, ponto, né? A gente precisa começar a usar todos os caminhos para fortalecer a democracia. Então, a ciência no Brasil, ela tem um compromisso sério, que é combater as inequidades sociais desse país. Nós vivemos num dos países mais desiguais do mundo. Então, a quem a ciência deve interessar? Ao combate às desigualdades sociais, ao fortalecimento da democracia. Essa, no Brasil, no meu entendimento, pela experiência que eu vivi, deve ser o caminho, o norte, o que guia a ciência brasileira. E eu vou dizer, muitas pessoas também me perguntam, mas Guilherme, você acha que a população entendia sobre o mosquito? Acho que as pessoas explicam? Existe uma coisa de que as pessoas todas têm que ser formatadas e têm que saber reproduzir, falar e conhecer tudo. Eu dizia, não me interessa se as pessoas sabem explicar a mecânica biológica de dentro do mosquito. O que me interessa é se a pessoa entende que a ciência está a serviço da saúde pública. O que me interessa é que ela entende que ela tem direito à saúde pública. O que me interessa, se ela quiser entender a biologia do mosquito, que eu esteja aqui com esse time disponível para explicar como é a biologia do mosquito. Mas se ela não estiver interessada, que ela entende que ela tem direito, sobretudo. Né? Então, esse é o papel da divulgação científica também no Brasil, na minha experiência, na minha opinião, depois de ter passado por essa experiência tão rica dentro desse projeto na Fiocruz. Pô, maravilha. Obrigado, Guilherme. Vamos abrir para as perguntas. Reinaldo, você quer passar mais alguma informação? Isso aí, referência da comunicação popular e comunitária lá da Luzia, hein? Exatamente. Luzia é minha musa. Deliberadora.
Se eu sou o professor que eu sou hoje, eu devo muito à professora Luzia e ao professor Rosinaldo. Foram uma dupla muito importante da minha formação. Que bacana, Guilherme, fico muito feliz. E aí eu só quero fazer, antes de pedir para as pessoas que quiserem falar, podem levantar a mão, se inscrever no chat, né? Fica à vontade, porque vai ser um bate-papo mesmo. O que isso tem a ver com a construção de uma cultura de paz? Porque nós estamos no fórum 14º, Mídia de Paz. Gente, paz significa informação para transformação, diálogo significa criar os canais e fazer a manutenção desses canais. Não basta ter um canal aberto, ele tem que ser mantido aberto, bem dentro da perspectiva do ataque de democracia que o Guilherme acabou de comentar. E o relacionamento com diferentes atores. Nós precisamos disso o tempo todo. E isso, eu me permitiria fazer esse resumo desses 3 elementos, a informação, o diálogo e o relacionamento entre os diferentes atores, que foi o que os nossos 2 palestrantes falaram aqui, né, em perspectivas diferentes, mas exatamente nesse viés, né? E a paz, ela precisa ser construída, e a paz, gente, não é a ausência de conflito. Pensar a paz não é apagar o conflito. Até para você chegar na paz, você tem que visibilizar esse conflito para saber que ele existe e você caminhar para algo diferente. E isso pressupõe negociação. Na democracia, isso é demorado, né? E é um processo que a gente vai construindo, muitas vezes apostando em erros e acertos. Gente, nós falamos no começo de algumas pessoas, falamos de alguns eventos, e nós temos aqui a Andréia Monclar, que é uma das figuras que está nos bastidores, e importantíssima. Andréia maravilhosa, só dizer que isso. Que nos ajuda há bastante tempo. Fala um alô aí, Andréia, por favor. Eu sei que você não gosta de falar, mas pegada assim, de surpresa, obrigado. A todos, boa noite, Marcele e Guilherme, muito obrigado por vocês terem aceito esse bate-papo de grande importância para a gente, nessa construção da paz com conflitos, como disse o colega Reinaldo, entendeu? Um abração a todos, é isso. Obrigado, Andréia, registrando aí a participação que ela sempre teve em todos os eventos, praticamente, né, Galhardi? Uma menção bastante importante. Pessoal, aberta a palavra, quem quiser falar, questionar, discordar, concordar, apresentar inquietudes, a palavra está aberta. Pode, inclusive, perguntar sobre as experiências da UEL, né? Aí, ó. A Marcela é paraense, tem referência à história da cidade. A gente vai fazendo controle aqui, se vocês quiserem ir se inscrevendo pelo chat também, fique à vontade, pessoal. Galhardi, por favor. Sim, o Guilherme falou assim, a democracia está em risco, né? Ponto. É isso mesmo, nós precisamos, né, sabermos que estamos com a democracia em risco e defender ela, né? Porque a omissão, ou ficar calado, você ficar quieto, você só colabora para que as coisas, né, as coisas negativas, né, para que a violência ocorra. E dentro do que a gente entende aí de construção de cultura de paz, assim, o conflito é inevitável, é humano, faz parte de ser humano. Se você é humano, tem conflito. Se não tiver conflito, talvez você não seja humano. Né? Agora, como administrar esse conflito, né? Como resolver o conflito é que pode ser de uma forma violenta e não violenta. Então, a comunicação, né? A divulgação é a grande chave de tudo isso, porque o diálogo, o diálogo, né, o saber ouvir, mas você precisa ter os canais, a forma certa de falar, o jeito, o tom da voz. Você pode falar o que você quiser, mas você tem que se comunicar e passar aquilo de uma forma que já não gere violência, né? Então, assim, a democracia está em risco hoje? Sim. Porque vocês são de tal ideologia? Não, porque é um fato, isso está acontecendo. Vamos conversar, né? É só para puxar os outros aí para levantar a mão também. Certo, eu vou abrir então os questionamentos, né? E aí a pergunta vai para ambos, Marcele e Guilherme. A gente fala muito do negacionismo e nós estamos trabalhando aqui com informações científicas, né? E o negacionismo
também foi naturalizado a partir do papel da própria mídia. E aí eu vou fazer uma autocrítica da minha categoria. Né? Quando você coloca no mesmo patamar o negacionismo com a verdade factual, você está dando margem para naturalização de coisas que não devem ser naturalizadas. Por exemplo, eu não vou debater com alguém que acredita que a Terra seja plana, né? Porque você abrir este debate dá a possibilidade de outros quererem fazer revisionismo de fatos históricos que aconteceram, como, por exemplo, o nazismo. Do ponto de vista científico, Marcelo e Guilherme, como lidar com essa situação quando nós também estamos num processo de formação, né? Porque nós estamos trabalhando com o ambiente acadêmico, estamos trabalhando com a informação científica, como lidar com o debate do negacionismo sem perder de foco que não podemos naturalizar determinadas situações como essa, por exemplo, que a gente acabou de citar. Fique à vontade. Marcelo, pode começar por você, depois o Guilherme. Fui provocada, na verdade. Eu vou responder da seguinte maneira. Eu não sei como, mas eu sei te dizer o seguinte, que a universidade, nós, intelectuais, professores, cientistas, estamos num lugar privilegiado da sociedade, produzindo ciência, produzindo pensamento filosófico, produzindo conhecimento de qualidade, né? E aí a gente está colocando num determinado lugar esse conhecimento. Nós deveríamos não abrir espaço, ou pelo menos questionar todo tipo de tentativa como essas do Terra. Eu lembro perfeitamente, em dezembro de 2019, antes de estourar a pandemia, eu num quarto de hotel, indo para um congresso, ligando a televisão e vendo a grande mídia falar de um congresso de terraplanistas. E dando espaço para a pessoa falar, dizer o que é. Era tanto absurdo, era um absurdo atrás do outro, que eu disse, eu não acredito que isso está em pleno jornal de circulação nacional, horário nobre da televisão, e eu estou entrando num congresso de uso racional de medicamento. E não posso simplesmente me calar ou não me manifestar em relação a isso. E eu era convidada principal do evento, e aproveitei a minha fala, meu espaço de fala, para provocar algumas reflexões. Então, eu acho que, primeiro, eu como professora, cientista, pensadora, estou num lugar privilegiado, que é dentro da universidade, eu tenho a obrigação de aproveitar os espaços que eu tenho para refletir, contrapor, trazer a ciência, a boa ciência, porque também tem uma ciência ruim, ou mau uso da ciência. Não vou dizer nem que a ciência em si ela é boa ou ruim, porque ela não tem juízo de valor, ela é ciência. O que a gente faz com ela é que pode ser o bom ou mau uso. Vide o caso da bomba atômica, por exemplo. A bomba atômica é um grande exemplo do mau uso. Então, a mesma ciência que leva a gente para o espaço, para Marte, bota a sonda, né, coloca, faz com que a gente coloque vacina, um plantel de vacinas assim muito rapidamente a serviço da sociedade contra a Covid, é a mesma ciência que cria bomba atômica, que cria uma série de mecanismos que acabam sendo usados contra nós. Então, veja, eu acho que a função da universidade, a minha função, a função do cientista, é não permitir esses debates, ou que esses debates se reproduzam, inclusive no próprio ambiente da universidade. E a gente vê o contrário, quer dizer, a gente vê até colegas nossos repetindo discursos como esse, propagando notícias falsas. Eu me lembro, só para fechar, infelizmente, do Dr. Anthony Wong. Infelizmente, ele faleceu, né, decorrência de um câncer, enfim, uma outra questão, não foi em função... Mas ele tinha um vídeo que eu não acreditei. Ele fazendo propaganda da cloroquina e da hidroxicloroquina. Dr. Anthony Wong, pesquisador da USP, que era diretor do Centro Nacional de Pesquisas Toxicológicas, de investigação toxicológica do país. Então, veja, olha o nível que nós chegamos. Então, como a gente faz?
Eu não sei como, estou combatendo com as armas que a gente tem, com a propagação da ciência, a boa ciência, enfim, evitando que a gente volte para esses debates medievais. Agora, infelizmente, a gente convive também num espaço em que você tem colegas de toda a natureza que, inclusive, reforçam esse tipo de discurso. Valeu, Marcelo. Guilherme? Sabe, no meu doutorado eu fui estudar justamente processos de negociação, no mestrado e no doutorado. E aí o que eu venho aprendendo porque a gente não vai ter uma resposta definitiva, é que nos processos de negociação tem muitos outros, tem muito mais envolvido do que simplesmente uma informação. Então, se eu for debater único e exclusivamente pautado pela informação científica, quando alguém me diz a Terra é plana, eu vou dizer, bom, onde? Né? Assim, qual é a evidência? Cadê esses dados? A gente vai partir desse dado. A questão é que essa discussão ela carrega uma série de outros sentidos, né? Tem questões emocionais envolvidas, tem um posicionamento. Então, quando um pesquisador, né, tão renomado como esse que a professora Marcele disse, traz uma discussão dessa, a gente começa a entender que tem muito além do que a informação. E aí está o risco. Porque quando esse muito além da informação, o risco que eu digo assim, né? Porque o risco do debate. Porque eu não estou lidando com uma coisa que está dada. Eu estou lidando com o não dito, eu estou lidando com o não revelado, o que às vezes não está claro para a própria pessoa. Então, debater com alguém, um negacionista, por exemplo, né? O Gustavo coloca aqui, né, como geógrafo, ele não consegue aceitar esse conceito da Terra plana. Debater com alguém, se colocar nesse lugar e debater com outro, vai ser muito difícil, porque a gente vai partir do conceito, vai partir do dado científico, mas do outro lado talvez não está só o dado científico, e aí está o grande desafio. Quando a gente leva isso para a mídia, aí é uma outra discussão, né? Quando o jornalista abre espaço para o Congresso dos Terraplanistas, sabendo que cientificamente é comprovado que a Terra não é plana, aí o jornalista erra. Né? Porque aí não tem emoção, não tem nada envolvido. Aí o jornalista ele tem que partir da informação que é dada cientificamente. A Terra não é plana. Ponto. A evidência científica está aí. Ponto. Né? Ah, não, mas o princípio do jornalismo é a democracia. A gente ouve todos os lados. A gente ouve... Não. Não é isso. O princípio Não do jornalismo o bem-estar, o bem desculpa, comum. Olha eu me metendo na resposta. Não, mas desculpa, assim, eu vou até tirar o som, porque não é isso mesmo. Não é isso, né? Assim, não é dar espaço para o que não é real, né? Então tem um equívoco nessa compreensão. Agora, de toda forma, né? Assim, e aí os jornalistas fazem o quê? Se formam bem. Essa é a resposta, né? Entende qual é o seu papel na sociedade, entende qual é o papel do jornalismo na sociedade, entende que nós vivemos uma sociedade democrática em construção, nossa democracia é recente. Então, eu entendo o que é ser um jornalista no Brasil. Não é ser um jornalista na França, na Suíça, em Londres. É no Brasil. Qual que é o nosso papel para a construção dessa sociedade aqui, que a gente vive aqui, né? E aí eu vou entender que não dá para abrir espaço, né? Não dá para eu tratar o terraplanista e qualquer outro profissional da ciência geográfica, cartográfica, igual. Não dá. Eles não estão no mesmo pé. Porque um está lidando com um dado científico e o outro não. Ponto. Perfeito, Guilherme. Emerson, nós temos mais alguém inscrito. O Gustavo Marconi fez um comentário aqui, que o Guilherme já fez a leitura também. Sim, a Isabela levantou a mão. Os conceitos de terra plana que fogem das questões mais principais da ciência geográfica. Pensando que nós temos, então, vários níveis de debates, né, Marcele e Guilherme? Nós temos o diálogo formativo de sala de aula, nós temos o diálogo entre as pessoas das nossas relações e o papel do jornalismo, né? Uma conversa que você tem numa rede social com um conhecido tem um peso. Uma reportagem em horário nobre, num
quadro, né, do Fantástico, do Jornal Nacional, da Record, da Folha de São Paulo, da capa, né, de uma revista semanal, o peso é outro, né? Então, é algo para a gente pensar. Emerson? A Isabela levantou a mão. Isabela, nossa aluna, mas também já tem formação, já está na pós-graduação, né, Isabela? Pode ir lá. Depois, em seguida, a Marcele. Vamos lá, Isabela. Claro, Tomou vamos lá. tentando, Claro que né? pode, Marcele. Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Boa Queria noite. parabenizar vocês pela mesa, muito, muito gostoso encontrar tanta discussão em torno de temas tão urgentes, né? Enfim, queria parabenizar vocês pela fala. E queria fazer também um comentário, me chamou a atenção durante a fala do Guilherme. Antes de fazer jornalismo, eu passei pelo direito e tive algumas experiências de trabalhar com... Oi, Marcele. Opa, também, muito bom te ver. Eu já tô tão cansada que, desculpa se esqueci de cumprimentar mais alguém. Mas eu tive algumas experiências de trabalhar com advocacia popular, né? De advogar para ocupação de terra. E é muito... quando você estava falando da questão da senhora do gatinho, sabe? Do quanto a gente, às vezes, tem que descer do nosso salto, né? Tem que descer do nosso pedestal, porque a gente, muitas vezes, se coloca numa posição de que nós temos muito a ensinar a essas pessoas, de que a gente tem para contribuir, mas elas não são um pote vazio, nem uma folha em branco. Elas já têm uma história, já têm uma vivência, e a gente acho que consegue se colocar na posição de construir coisas quando a gente se coloca como igual, né? Que acho que a essência da proposta freiriana, né? De que o conhecimento seja construído a partir das coisas que as pessoas vivem já no dia a dia. E para a gente é assim, não é? Por que a gente esperaria que, quando a gente sai do nosso ambiente, as pessoas que não têm os mesmos diplomas que a gente tem seriam diferentes, né? Então, me chamou bastante atenção e achei muito legal. Isabela, isso era uma coisa que eu repetia. A equipe que eu coordenava era uma equipe múltipla, né? Eu tinha biólogo, geógrafo, jornalista, várias formações, né? Mas os que iam para campo mesmo, ou eram biólogos, geógrafos, enfim, assistente social. E uma coisa que eu sempre orientava, assim, é muito, muito difícil a realidade, né? Assim, a gente teve arma na cara, a gente teve situações de violência mil, e eu estimulava a equipe sempre a entender qual era o papel, qual que é o papel da saúde pública, qual que é o papel da informação em saúde, por que a gente está ali, como é que a gente acolhe essas pessoas, a gente não está ali julgando nada, nem ninguém, né? Justamente por entender que todo mundo tem, sim, um conhecimento. Tem, sim, um conhecimento. A gente precisava, uma vez, fazer uma ação dentro... O Complexo do Alemão, a gente olha e vê no noticiário, a gente acha que é assim, o Complexo do Alemão. Mas o Complexo do Alemão é uma cidade em si, tem 150 mil habitantes, é muito diferente uma área da outra. O morador de uma comunidade, às vezes, não conhece a outra comunidade, porque é distante, o acesso é difícil. Então, imagina comunicar lá dentro. E aí... Eu tinha um motociclista que trabalhava com a gente, recolhendo armadilha de mosquito e tal. Ele falou assim: Guilherme, sabe quem circula por dentro de todas as comunidades? Mototaxista. Por que você não senta para conversar com os mototaxistas e ver com eles qual era a melhor forma de comunicar? E foi assim que a gente fez. Chamou os mototaxistas, conversou, eles se amarraram, eles carregavam um panfleto, então a pessoa sentava na garota, eles davam um panfleto, eles colaram um adesivo no capacete, então a pessoa estava atrás, tinha como acessar a informação aqui. Eles criaram um plano de comunicação junto com a gente. Então, assim, o respeito foi desse motociclista que trabalhava, que eu fazia questão de fazer reunião com todos os profissionais, porque todos estavam no território, todos entendiam do território, a partir de horários diferentes. Então, ele se sentir à vontade de chegar e propor uma ação em comunicação, para mim já foi uma grande vitória. Reunir os mototaxistas e ouvi-los e trabalhar com a associação de moradores e fazer essa articulação foi uma outra grande. Por quê? Porque era o mais profundo entendimento de que todo mundo tem conhecimento. Ponto. São só diferentes. Então, esse era um mantra da equipe, né? Acolher, ouvir, dialogar, acolher, ouvir, dialogar. Todo mundo tem. E esse é o processo, só retomando com o que o Galhardo estava falando, né? É o processo de construção de uma sociedade democrática, de uma sociedade que semeia paz, de fato.
Porque se em algum momento, eu sei que a gente está vivendo um momento emocionalmente muito desgastante no país, né? É difícil a gente enxergar algumas coisas, ler o noticiário, é emocionalmente desgastante, não dá para a gente fugir disso. Mas se a gente quer, de fato, construir uma sociedade democrática, uma sociedade de paz, de não violência, a gente vai precisar entender como dialogar, mesmo com aquele que é muito diferente de nós. Muito diferente de nós. O diálogo ele precisa se estabelecer. Por isso que, além dos fatos, eu vou precisar lidar com as emoções que estão por trás dos fatos. Porque se a gente só ficar nos fatos, seria fácil a gente negociar. Mas nenhuma negociação se dá só no fato. E por isso que é tão difícil, por isso que tem risco envolvido, porque a gente está lidando com mais. Mas a gente precisa nos prepararmos, emocionalmente, inclusive, para nos colocarmos nesse lugar de escuta também, mesmo de uma escuta muito dolorida, que às vezes né? Muito bacana, Guilherme. Marcele. Guilherme, Galhardi, você quer... Posso falar? Sim, claro. Tá. Viu, Guilherme e a Isabela? Essa semana, estava conversando com uma senhora de 70 anos, participa de um grupo de adictos, né? E ela, assim, como todos nós, angustiado com pandemia, quando que vai acabar, não é? E, de repente, naquele dia lá que o ministro fala, assim, que adolescentes não pode tomar, tal, ministro da Saúde, ciência, né? A princípio, é político ou é ciência? É ciência ou é político, né? O ministro de fala dos adolescentes e tal. Aí ela fala assim, ela não falou desse assunto, mas foi no mesmo dia, eu tinha ouvido isso, estava tudo na minha cabeça. Aí ela falou assim, então o ministro da Saúde está estudando de tirar a máscara. Qual que é a emoção que veio comigo? Assim, nossa, ideologia, essa do Bolsonaro, né? Ela está falando isso porque... Não, ela está falando isso porque ela quer acabar a pandemia, se o ministro está estudando tirar a máscara, está chegando ao fim. E aí, como que você vai responder para ela? Eu senti todas essas turbilhão, assim, Eu falei assim, não, mas é uma senhora de 70 anos que eu conheço há muito tempo, ela não tem essa história... Ela tá angustiada aqui com a pandemia e está falando isso. Ela nem viu que o ministro está falando bobagem lá durante o dia, ela não está ligada nisso. Então, hoje em dia, nós estamos vivendo isso, né? Esse turbilhão de confusão, porque o ministro da Saúde é ciência ou é político, né? Mas é o quê? O que você fala? Ele falou, não, você não pode prestar atenção no ministro da Saúde porque ele não é científico, ele agora virou político. É muito confuso, né, para um monte de gente, para todo mundo, inclusive, né? Eu queria só fazer esse comentário aí, porque passou essa semana isso. Valeu, Galhardi. Marcele, né, tem uma pergunta aí do Galhardi, é político ou é ciência? E você já tinha feito sua inscrição, né? Vai lá, a palavra é sua. Eu não sei, talvez poderia até perguntar com relação ao astronauta. O astronauta é cientista ou ele é o ministro da ciência e tecnologia do país, conseguiu praticamente destruir ciência, tecnologia e inovação no país, né? Mesmo ele sabendo que a Terra é plana, né? E o cara é astronauta, né? Você vê bem, então, assim, estamos... Mas eu queria comentar o uso da informação científica também. Eu lembrei agora do Guilherme, porque o Guilherme no Rio de Janeiro, eu adoro Samba Enredo, adoro o Rio de Janeiro, e amo a Fiocruz, e inclusive o Safety é inspirado na Fiocruz, né? Porque eu queria, inclusive, ter a estrutura da Fiocruz para fazer o Safety. Inclusive, eu me ressinto disso, de não ter essa estrutura, nem o orçamento, né? E sou muito fã da Fiocruz, da Anísia Trindade, da turma toda lá, tenho grandes amigos dentro da Fiocruz. E lembrei de um samba enredo da minha escola de samba que dizia o seguinte, que a mão que faz a bomba faz o samba. Informação científica cai na mesma história. Eu vou dar 2 exemplos. Eu trabalhei com muito tempo, 6 anos da minha vida, monitorando propaganda de medicamento. E o que acontece com a indústria farmacêutica? A indústria farmacêutica, inclusive, está por trás, né, desse complexo aí, o chamado complexo médico industrial da saúde, que financiou cloroquina, hidroxicloroquina, botou remédio na mão aí do presidente da República para ser garoto propaganda, etc, etc.
Isso não saiu da cabeça só dele. Ele não foi lá na farmácia, comprou uma caixinha e colocou na live dele. Isso, obviamente, tem um complexo por trás, né? Eu não tenho a ingenuidade de achar que foi só uma ideia dele, né? Mas, claro, estamos vendo aí com a Covaxin, com a venda de vacina também, tudo que está por trás. Eu lembro que eu trabalhei 6 anos monitorando propaganda de medicamento e na indústria farmacêutica é uma questão importante. A indústria farmacêutica, do seu lucro, ela tira 60% para reinvestir em propaganda. Ela não reinveste em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ela reinveste apenas em estratégias de publicidade. E uma das coisas que a gente verificou, assim, uma larga... Estou falando isso por causa do Anthony Wong e por que a gente compra determinados discursos. E uma hora a ciência vale, outra hora a ciência não vale, dependendo da maneira como eu apresento a ciência. Porque a ciência pode, inclusive, fazer com que as pessoas tenham credibilidade. Pô, foi o ministro que falou, foi a ciência que disse. As propagandas de medicamento dirigidas para médicos, para prescritores, por exemplo, elas manipulavam, mexiam em resultados de pesquisa científica. Para quê? Para vender o produto para aquele segmento, que é um segmento que lê material científico. Não é a senhora que está na unidade básica de saúde esperando para entrar na consulta. A abordagem dessa pessoa é outra. Será de outra, ela vai usar medicamento por outra razão. Mas o médico e médica que está prescrevendo vai receber um material com alguma aparente informação científica e vai perguntar lá para o propagandista, para o promotor de venda, tá, mas qual é o efeito disso? Me dá um material aí para eu ver. Aqueles que têm mais cuidado também. Me dá uma fonte científica aí para eu ver. Nós chegamos a ver, inclusive, algumas propagandas de medicamento que o material estava em coreano, o link que o médico ou médica iria ler para o suposto estudo, estava completamente em coreano. O cara lia no máximo um abstract para ver se aquele material tinha alguma eficácia, etc. Então, dependendo da forma como eu apresento esta informação científica, dependendo do contexto em que essa informação é veiculada, ela vai servir para o convencimento, né, aquilo que Guilherme mencionou, né, porque é isso, é convencer, você não quer ouvir o outro, você quer vender produto, você quer vender ideia, você quer fazer com que a pessoa se comporte daquela maneira, porque esse é o objetivo, né? Então, lembrei disso para fazer esse comentário. E como é muito difícil, no safety é um problema para nós, né? Eu não sou da área da comunicação, eu sou farmacêutica. Então, qual é a minha questão de fundo? Embora eu tenha o Gutenberg, tem Karina, tem a galera do jornalismo lá com a gente. Eu fecho o boletim, eu trabalho com notícia. Como é que eu vou apresentar essa notícia, essa informação que ela tem fato, porque ela é uma notícia veiculada numa grande mídia, num jornal, mas ela tem que ter um conteúdo científico, porque eu não estou ali para vender matéria jornalística, eu não estou ali para vender o que a grande mídia veiculou, eu estou ali, às vezes, até para contrapor essa informação. Mas, claro que eu não sou um jornal da USP, né? Não sou uma agência Fiocruz de notícia que eu admiro muito e que tem, né, uma turma altamente gabaritada lá. Estamos tentando devagarzinho. Mas se você quiser aproximar, a gente troca contatos, eu coloco em contato com o pessoal de lá. Opa, Guilherme, já topei. Podemos fazer isso. No final a gente fica aqui, a gente troca os contatos. Eu quero fazer uma pergunta. Desculpa. Oi, Andréia, só um minutinho. O Emerson, o Guilherme e depois a Andréia. Deixa eu perguntar, porque em seguida vem o Guilherme e eu já vou deixar um gancho aí para ele também responder uma questão, né? O comentário de vocês foi interessante e eu achei... Deixa eu só baixar essa mão aqui, que está me insistindo aqui para baixar a mão aqui virtual. Esse comentário de ambos assim, foi muito legal, porque às vezes a gente passa isso para os estudantes de jornalismo, de entender um pouco essa perspectiva de fazer costuras a partir de informações. Então, vocês dois falaram, gente, a gente está trabalhando com pesquisa, elaborando pesquisa. Vamos fazer uma ilustração bem básica que a gente usa em aula. Tem Embrapa Soja, que é menina dos olhos do complexo Embrapa no Brasil, que fica em Londrina, né, uma estrutura gigantesca. Quando você vai numa coletiva lá, a pessoa fala, olha, a gente descobriu que passamos 20 anos pesquisando esse aqui, que é resistente à lagarta X. Aí chega um jornalista e fala, escuta, a dona Maria quer saber se o óleo vai ficar mais barato, o óleo de soja vai ficar mais barato.
olha, isso eu não posso afirmar. Eu falei, então, mas essa vai ser a pergunta que ela vai fazer para o meu jornal, para a minha rádio, para a minha emissora, para o meu blog, seja lá o que for. E aí eu fico feliz que eu também comento isso com os alunos, que é a função da assessoria, relembrando a experiência do Reinaldo, da própria Andréia aqui, que já é antecipar exatamente essas perguntas, né? Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes o cientista hoje está começando a perceber isso, começando, que eu falo, no campo da comunicação. Imagina, vocês dois estão voando, Guilherme e Marcelo, estou bem tranquilo. Mas os cientistas estão começando a perceber que eles precisam fazer essas conexões sem criar a teoria da conspiração, né? Eles precisam efetivamente começar a ligar economia com saúde, né, questão política, e eu acho que isso é muito importante. E vou dar um exemplo que é o gancho para a pergunta que eu queria fazer para o Guilherme, mas a Marcela esteja à vontade, por favor, que é a questão, por exemplo, da discussão da ambiental hoje, que é um tema do Guilherme, né, e a gente estava falando no termo, né, Guilherme, você explicou aí o termo chique, como é que é, a doenças arboviroses, né, ou seja, relacionadas aos mosquitos, e, de novo, às vezes a mídia separa ou distancia muito a questão envolvendo produção, desmatamento, descontrole ambiental, aquecimento global em termos planetários, e aí a gente tem, de novo, como jornalista, buscar esses profissionais, cientistas ou não, para fazer essas conexões. Eu queria deixar essa pergunta para ambos, mas primeiro para o Guilherme, para entender um pouco isso, né, Guilherme? Porque você também pesquisou e tem essa preocupação, inclusive, como dedicação pessoal aí para suas pesquisas, né? Imagina, vem estudando Guilherme, mudança climática, né? Ou tema controverso, né? Guilherme, antes de você passar para a resposta, nós temos a André, e eu gostaria de perguntar se tem mais alguém que gostaria de perguntar, porque a gente está caminhando para 1h30 de evento, né? E a gente já vai quase para os finalmente. Porque aí, se tiver, a gente abre um outro bloco de pergunta e eu vou pedir para a Andréia fazer a pergunta, né? Porque aí ambos já podem comentar. Na verdade, dentro desse contexto que vocês colocaram, o ministro que deu informação, a questão da terra plana, a questão do envolvimento da comunidade e absorver o conteúdo. Tem uma coisa nisso tudo que eu acho que até é inerente no ser humano, mas que hoje nós estamos vivendo muito, e que é o deixar para lá, né? Porque o cara vem e fala e a gente fica, as pessoas não contrapõem, seja o médico, seja o pós-doutor, seja o lixeiro, seja quem for, é o deixar para lá, e o deixar para lá na informação, o deixar para lá no contrapor, e não é no contrapor, eu quero dizer, na questão violenta, é o contrapor para informar, e aí a gente fica questionando a grande mídia, e não é a grande mídia, é tudo, né? Então eu queria saber de vocês devem vivenciar isso, como que vocês contrapõem esse fato. Eu vou falar rapidinho uma situação que eu estou vivendo na questão da saúde. Eu comecei a trabalhar com um grupo, uma coisa bem boba, daquele recolhimento de tampinha, de garrafa, para vender, para virar leite, para virar não sei o quê, papapá. Aquilo foi crescendo, comecei a me tornar referência em algumas coisas e começaram a vir os blisters de remédios, que ninguém tem a informação. A grande farmaco e a farmácia, as redes de farmácias, não informam, a população não tem a noção do resíduo de remédio, da junção de alumínio no plástico, que não pode ser. Aquilo começou a vir, e aí eu fui pesquisando, fui entrando em contato com indústrias, com empresas, entrei em contato com a indústria farmacêutica, inclusive com indústrias e empresas que estão manipulando isso, transformando em portas, em coisas, e não têm autorização e não podem fazer isso, entendeu? Então, assim, e as pessoas estão deixando para lá. Então, a informação ligada à saúde, meio ambiente, dia a dia, da mídia,
Vocês vivenciam isso? E o que vocês fazem dentro do esquema de vocês para não deixar para lá? Guilherme, depois a Marcele. Eu vou começar respondendo a Andréa, porque o que a Andréa traz, eu ia falar um pouco com o Luiz, do exemplo que ele deu dessa senhora, né? Se a gente voltar lá para o Paulo Freire, tão citado hoje, né, ele vai falar da consciência mágica e da consciência crítica, e para mim está muito nisso, né? Quando a gente deixa para lá, né, a gente não faz as perguntas nem para si mesmo que a gente precisa fazer. E esse é o grande risco na sociedade que a gente vive, quando a gente não se pergunta, né? Quando eu vou aceitando, quando essa sociedade que me atomiza, que vai me deixando, né, me sentindo não instagramável, eu adoro esse verbo, né? Isso é instagramável? Eu não sei se é verbo, né? Essa colocação. Olha que ponto que a gente chegou das situações, né? Se uma coisa é instagramável ou não é instagramável, né? Assim, é porque eu deixei de raciocinar sobre a minha existência, né? Qual que é meu papel? O que eu quero, né? Uma terça-feira, 9h30, talvez seja, a gente fique cansado de fazer essa discussão, mas eu preciso fazer ela o tempo todo, né? Ele é o ministro, eu sou o Guilherme, professor, jornalista, pai. Qual é o meu papel na sociedade que a gente vai construir? E aí, neste círculo, porque tem uma coisa que eu trabalho muito, André, com os meus alunos, que eu trabalho com disciplina de sustentabilidade, às vezes a gente se sente muito imobilizado em mudar o mundo, porque a gente olha o mundo como o planeta, que é redondo, né, todo. Mas se a gente parar para pensar, o mundo se concretiza em mim nas relações que eu construo diariamente. Se nessas relações eu tiver clareza de quem eu sou, de qual é o meu papel, eu vou poder fazer perguntas. Então, para a senhora que vai falar da máscara, mais do que dizer para ela, não acredite no ministro, não, talvez perguntar, o que a senhora acha? A senhora se sente segura de tirar a máscara? Que vai provocar nela uma reflexão, e aí talvez vá saindo dessa consciência mágica e vai exercitando uma consciência crítica, né? Então a gente precisa começar a nos perguntar primeiro, para não cair no deixa para lá, e ao mesmo tempo saber perguntar para os outros de maneira empática, né? Não é um perguntar para agredir o outro e falar você é um idiota, é perguntar para o outro começar a pensar sobre aquilo. Se ele vai descobrir se ele é um idiota ou não, cabe a ele, não cabe a mim, né? Mas isso vai fazendo esse processo de reflexão crítica do mundo, né? E não aceitando o mundo como ele é. Para tudo isso, começa com a gente. Se a gente também não se pergunta, não tem como eu perguntar para o outro, né? Eu preciso me perguntar. E aí, respondendo o Emerson, eu tenho estudado sobre mudanças do clima, né? E que é um tema muito difícil, porque existe uma incerteza nos estudos climáticos, né? E que precisa ser comunicada a incerteza. A gente tem, aliás, existe uma incerteza, mas o último dado do IPCC, que é o órgão que reúne cientistas do mundo todo, diz que não tem mais dúvida de que o ser humano, impacta na mudança do clima e que nós estamos alcançando um ponto de reversibilidade. Mas eu preciso dizer isso, né? O jornalista, o grande... Eu não atuo mais como jornalista hoje, então talvez eu possa fazer essa crítica. O grande mal do jornalista é achar que ele traduz as coisas para a sociedade. O jornalista não traduz nada. O jornalista informa, noticia, e para isso ele precisa estudar, ele precisa entender. A tradução é feita por quem recebeu essa informação. Se eu vou numa coisa da Embrapa e quero saber como é que vai aumentar o preço, eu estou limitando uma discussão tão mais profunda pela minha incapacidade de entender a profundidade daquilo. E aí, os estudantes de jornalismo que estão assistindo, eu sempre falo isso para os alunos, né? Quando você vai ao médico, você descobre que você tem uma doença rara. Em qual médico você vai querer ir? Você vai querer ir naquele que estudou, que se aprofundou, que buscou a informação mais profunda, mais atualizada, né? Ou se você vai ao médico, é isso que você busca, se você quer qualquer coisa. Por que eu vou entender que eu fiz a faculdade de jornalismo, me formei jornalista e acabou? Não preciso mais me estudar para absolutamente nada do que eu faço no meu cotidiano. Não faz sentido. Eu preciso entender. Se eu sou um jornalismo que cobre cultura, eu preciso entender de cultura.
né? E entender de cultura não é saber qual é a banda do momento, o movimento, não é isso. É entender o que é a cultura para um país. Entender também do movimento. Se eu trabalho com o ambiente, eu preciso entender a complexidade desse tema. Né? A nossa graduação em jornalismo, ele é o começo de uma trajetória. Ela não é o fim, não dá para eu me formar e achar que pronto, eu estou pronto, eu vou alcançar, e a minha experiência em redação vai me capacitar. Para mim, isso é uma arrogância tremenda dos nossos colegas. Né? Experiência em redação te ensina a ser um bom repórter, te ensina a editar um texto com velocidade. Claro, você trabalhando com os temas, você vai aprendendo. O que vai te formar um bom repórter para ocupar uma posição que faz esse papel do jornalismo que a gente está dizendo é o teu estudo. Quanto mais você estudar, e do lado da assessoria, é conseguir, como o Emerson disse, trabalhar com clareza a informação. Você imagina que eu precisava criar textos, as pessoas mais falavam, que as pessoas mais falam é o mosquito geneticamente modificado. Não tem modificação genética nenhuma no mosquito, nem na bactéria. Mas por que os jornalistas diziam isso? Porque eles tinham uma fé? Não, porque qualquer coisa que modificou é geneticamente modificado. Então, no meu release, no final, vinha uma explicação de por que não era geneticamente modificado e um pedido. Por favor, não utilizar geneticamente modificado, porque essa é uma outra metodologia. A partir do momento que eu falava no release isso, nunca mais saiu errado. Entendeu? Porque o jornalista entendia, né? Ele não está fazendo de má fé, ele só tinha conhecimento e um mosquito modificado era geneticamente modificado. Então, eu acho que do lado da assessoria de imprensa, também é entender que esse jornalista, talvez ele não tenha essa formação, talvez ele não tenha esse interesse, talvez ele caiu ali de paraquedas, então ele também tem que ajudar esse colega, se é uma informação científica, né? Ele tem que ajudar esse colega a entender o que ele está falando, né? Porque senão ele vai perguntar mesmo o que isso reflete, né? Assim, a coisa que eu mais respondia como repórter então acabou a dengue no Rio de Janeiro. Gente, não vai acabar nunca a dengue. Eu preciso ter mosquito desse no mundo inteiro, porque enquanto tiver o município vizinho, o mosquito voa, a gente desloca, eu adoeço na outra cidade e trato no Rio de Janeiro. Então, né? Isso foi um trabalho de fazer um processo de conscientização dos jornalistas, né? De questionamento, dele entendendo isso. Certo. Marcele? Eu vou começar pela Andrea também, dizendo que eu concordo com tudo que o Guilherme falou. Pronto, eu vou, por causa do horário, eu já vou dizer assim, concordo com o que o Guilherme disse. Não, acho que é isso mesmo, porque daria uma live, viu, André, a situação dos blisters, né, de medicamentos. É minha área, inclusive, só tenho a dizer que a gente precisa investir na tal logística reversa, né? A gente até tem alguns pontos, teve projeto no Paraná com relação a isso, enfim, né, a obrigatoriedade de você ter a instalação dos pontos para a coleta e, se for, né, você pode se dirigir ao UBS, levar os blisters para o UBS, enfim, as embalagens, mas aí convido para a gente fazer um outro momento, né, fazer um momento para debater isso, porque eu acho que tem muito assunto. Mas concordo que a gente tem que provocar a reflexão no outro, né, ser pedagógico nesse sentido também. Bom, a minha área da saúde coletiva, acho que eu estou num lugar privilegiado, né, que a saúde coletiva ensina a gente a pensar, né, a fazer as perguntas, a olhar para o território, olhar para a determinação social das doenças, a entender a complexidade e a diversidade, né, daquele que a gente está lidando no cotidiano, etc. Embora eu também vou pegar uma carona aí na última fala do Guilherme, né, e dizer assim, eu acho que teria, assim, só da pandemia, do tanto de notícia e de coisa que eu li na internet, nos grandes jornais, não estou falando dos pequenos jornais, mas dos grandes jornais de circulação, e coisas assim, desde absurdas a erradas, né, eu acho que dá livro, deve ter alguém escrevendo alguma coisa sobre isso, né. Eu me lembro, assim, de uma que deve ter sido um erro que passou batido, a pessoa não checou a fonte, que o cara trocou a revista. Eu acho que era Nature, era Science, e o cara botou The Lancet como fonte, sabe? E assim foi, todo mundo copiou o erro. Até que chegou uma hora que eu disse, gente, mas o fulano, assim, o jornal de grande circulação, o outro, todos repetindo o mesmo erro da revista, até que eu fui no original da publicação,
e não era o que estava na matéria jornalística, né? Era uma outra revista, e até fui checar várias vezes, enfim. Esse é um dos trabalhos que a gente tem. Imagino que uma equipe grande, assim, de produção e de leitura de material jornalístico para produzir coisas como o nosso boletim, tem que, né, teria mais condições de garimpar, de investigar, mas com certeza sai pérolas e sai isso que Guilherme mencionou, né? O aprendizado também, porque não foi só no jornalismo, na ciência também. Na ciência a gente errou um tanto, publicou um tanto de coisa, um tanto de retratação. Vira e mexe, tem uma revista científica publicando alguma retratação de algum cientista, né, de algum grupo. Lembro do clássico, que foi o clássico dos clássicos, que foi aquela publicação na The Lancet, que um dos autores não abriu o banco de dados e depois os 3 autores foram atrás, fazendo, digamos, a delação premiada do companheiro, né, e fazendo a retratação na The Lancet. Eu publiquei a matéria original no boletim, depois publiquei a retratação, né, para ser honesta com o que tinha acontecido na revista científica. Então, tem de todos os lados, ainda mais num assunto como a Covid-19, né, como o novo coronavírus, e um monte de gente palpitando sobre variante, e a gente falando errado, o que é variante, o que é linhagem, o que é cepa. É uma salada de todo jeito. Gutenberg já até pediu para a gente fazer um glossário para ajudar nas reflexões e na produção de texto, né? Inclusive de como escrever Covid-19, que tem um tanto de gente que escreve errado Covid-19, porque de acordo com a literatura, né, com a definição internacional, tem um jeito de escrever e por aí vai. Mas a história das variantes, denominação de variantes, tudo foi salada, né, que a gente foi acompanhando. Eu imagino que vai ser muito conteúdo para teses e dissertações ainda por um tempo, né? E a última coisa que eu queria mencionar, eu me lembrei agora com relação à pergunta do Emerson em relação às questões climáticas, mudanças climáticas, e Guilherme deu uma resposta que eu achei muito interessante, e ela vale para tudo, inclusive naquele slide que eu mencionei, né? O senso comum sobre a ciência diz que a gente tem um alto grau de certeza para tudo, né? Que a resposta científica ela vai dizer, é isso mesmo, é por esse caminho, pode ir que vai dar certo. E não é isso, né? Eu dou aula, inclusive, de práticas baseadas em evidências para o 5º ano de medicina, e uma das coisas que eu falo é sobre os níveis de evidência, sobre a evidência ser revogável. Sai uma publicação hoje científica, amanhã sai outra, né, colocando em xeque tudo que saiu anteriormente, e a anterior estava errada? Não, a anterior não estava errada, mas é que a gente tinha produzido um determinado grau de conhecimento científico que depois, na sequência, foi superado, né, pela publicação anterior, enfim, mas que não significa que é a última palavra, que não será superado lá na frente. Enfim, a ciência ela não é linear, né? Ela é uma espiral, ela é talvez um looping, uma roda gigante com vários loopings, né, e aquelas bem radicais, etc., ainda mais na pandemia, né? A gente viu isso, um monte de pré-print, um monte de material, inclusive, sendo usado de forma errada. Não é porque é pré-print que é ruim, é pré-print porque não teve revisão por pares, o que dá uma certa dúvida, mas não significa que está completamente incorreto, etc. E para fechar a questão climática, baseado na questão colocada por Guilherme das incertezas, né, do que se sabe ou não até esse momento, eu recorro a um antropólogo, ele é um antropólogo norte-americano, que estuda antropologia médica, está estudando há muitos anos, porque ele foi estudioso da pandemia de HIV, e o HIV, a comunicação de HIV e os paralelos com a Covid-19, daria uma outra live, inclusive, né? Que foi como foi o fracasso da comunicação na época da pandemia da HIV/AIDS, por exemplo, né? Enquanto a gente causou medo, temor, angústia na década de 80 e 90 e assim, e nem isso teve um grande impacto, né, no controle, na contenção da disseminação do HIV. Mas aí, voltando para essa questão, eu recorro ao Merrill Singer, que tem um conceito muito legal, que é o conceito de sindemia. E hoje é muito, muito usado o conceito de sindemia na tentativa de explicar, por exemplo, como esses eventos todos, as grandes pandemias paralelas ou os grandes eventos que acontecem na humanidade, eles estão associados. Quer dizer, uma pandemia como essa, ou a de influenza no passado, enfim, ela poderia ter sido menos grave, ou até há quem diga que ela foi causada, enfim, por essas alterações
climáticas e por todas as alterações que têm sido provocadas no nosso planeta por força do nosso modo de produção, né? Que aí tem a ver com a nossa economia, a nossa organização social, as decisões tomadas pelos países, né? Pelos nossos líderes globais, e que tem a ver com a gente fechar os olhos, inclusive pela pressão capitalista e pela pressão econômica, a gente acaba fechando os olhos para alguns relatórios, para alguns alertas. Essa pandemia que a gente está vivenciando foi alertada. A gente só não sabia que ia ser do novo coronavírus, a gente achava que ia ser uma nova onda de influenza, enfim, né, uma H1N1 que fosse, mas não sabia que era o novo coronavírus, né? Ou se alguém sabia, não tinha falado isso para a OMS, talvez, naquele momento. Mas é lembrar que esses eventos eles não são isolados, né? A epidemiologia, inclusive, não interpreta os eventos de forma isolada. A epidemiologia interpreta os eventos de forma associada. Então, não tem uma explicação única, mas possivelmente, quase que certamente, as mudanças climáticas têm uma forte relação com os eventos que a gente está vivenciando e vai vivenciar nas próximas décadas, nos próximos séculos, enfim. A gente não sabe como é que vai acontecer. Era isso, obrigada. Eu não sei se era consideração final, já estou me despedindo. Praticamente, a gente já está no final, né, Emerson? Não identifiquei mais ninguém, né, com a mão levantada, nem inscrito no chat que gostaria de perguntar algo, né? Então, caminhando mesmo para o final, quero agradecer todos e a todas vocês que participaram, né, em especial aos nossos convidados que prepararam o material, que vieram aqui trazer algumas provocações para o debate, para a reflexão. Marcele, muito obrigado. Guilherme, muito obrigado. Um prazer revê-lo, né? Também, adorei. Tempo. Foi muito bacana. Agradecer a presença de cada um que ficou aqui até o final. Gustavo, Zilda, Gutenberg, a Marlene, a Silvia, a Maria Aparecida, a Andréia, a Eliana, a Neuza Maria, a Josiane, o Fernando, a Karina. Mais alguém no final aqui que eu não estou vendo? E Emerson, passo para você agora para finalizar. Opa, Zilda, pode falar. Pode, você é professora sempre... Abre o microfone, Zilda. Abre o microfone aí. Sempre bem recebida aqui. Nossa, gente, eu quase não falo, né? Vocês sabem. Não, na verdade, assim, eu queria parabenizar tanto a Marcele como o Guilherme, né? Guilherme, nossa, muito feliz, né, em saber que 20 anos se passaram, e saber da sua trajetória, muito feliz mesmo, né? E que saudade da Flávia, né, que foi sua orientadora, né? A Marcele, hoje eu já conversei com a Marcele mais cedo, né? Eu admiro muito o trabalho da Marcele no projeto. Eu estava aqui até procurando aquele quiz que você compartilhou, mas era de uma atividade, de uma disciplina, né, sobre fake news, né? Quando do deixar para lá, não. Eu compartilhei com várias pessoas e foi muito interessante, porque você começa a refletir, sabe, que condições que fazem com que as pessoas acreditem em determinadas situações, né? E você fala, nossa, gente, é muito, entendeu? Nossa, é o exagero. Não, não é o exagero, foi aquilo que estava sendo posto, né, para a comunidade, como que as pessoas acreditam nessas informações, né? E, ao mesmo tempo, também ressaltar o valor da contra-informação, né, no sentido de que a resposta, olha, você acertou. Gente, eu acertei todas, tá? Não caí nenhuma fake news, tá? Então, assim, fiz o teste, tá? Mas, assim, no sentido de que depois tinha a explicação também do que era, o que estava sendo colocado ali. Então, eu acho que é esse o nosso papel, né? O grupo não era da comunicação, né? O grupo que fez isso, né? Da área de saúde, mas eu acho que é esse o nosso papel como comunicador também, né? E uma questão que eu gostaria, que eu sempre falo, né? Que nós, comunicadores, temos uma mania de achar que a nossa função é falar, né? E nós esquecemos que a nossa função é ouvir, né? É ouvir também, né? E quando for falar, assim, a real comunicação, né? E todos os princípios mesmo da comunicação, né?
saber como que a gente vai falar e de que forma que a gente vai falar para aquela pessoa, né? O outro ponto que a gente destaca bastante, né, aí na área, na extensão, né, essa mania da gente achar que nós somos superiores aos outros, né, principalmente nós que somos da academia, né? Então, a gente tem que deixar esquecer isso, né, estar sempre atentos, né, porque nós aprendemos mais, principalmente isso eu posso falar da extensão, que agora eu estou mais envolvida, né, com a extensão universitária, né, nós aprendemos mais do que nós chegamos, né, e nós chegamos e passamos nosso conhecimento. Não é isso, né, gente? A gente é o compartilhar, é o vivenciar e aproveitar as experiências dos outros, né? Então, era só essa contribuição que eu ia colocar no chat, mas insistiram tanto para eu falar, aí eu já começo a fazer outra palestra, tá? Então, gente, obrigada pela oportunidade, obrigada, Reinaldo e Emerson, aí, pelo convite ao Departamento de Comunicação. A gente que agradece. Sim, eu queria reforçar também, mais uma vez, agradecimentos a todos aí, né, Reinaldo? E também reforçar agradecimento ao Luiz Galhardi, a Silvia, a André, que trabalha também nos bastidores para a gente produzir esse evento todo ano. De novo, né, aquela forma voluntariada, mas sempre nos importando com o tema atual, buscando trazer convidados que estão debatendo o assunto ou acompanhando o assunto de perto. E eu acho que a Zilda comentou essa referência, né, de tentar manter essa proximidade do departamento como um todo, né, Zilda? Claro que o jornalismo está à frente ali, mas o departamento de comunicação como um todo ali da UEL sempre está atuando em várias frentes. A Marcele falou que está com o pessoal lá, o Gutenberg está lá, estudantes estão ajudando, né? Eu acho que isso é super importante. E para os demais aí que estão assistindo esse vídeo, né, eu vou passar o encerramento para o Luiz Galhardi, mas a gente está encerrando aí a 14ª edição do Fórum Estadual de Educação para a Paz. O tema, que foi informação científica, ciência e serviço da qualidade de vida, eu acho que conseguiu permear aí, dar sequência aos últimos anos aí, das nossas ideias, dos nossos projetos, para debater esse que a gente chama de Fórum Mídia de Paz, né? Reforçando aquilo que eu aprendi com o Galhardi, né, Guilherme? 20 anos atrás, quando a gente entrevistava o Guilherme, lá em 2003, entrevistando o Galhardi, ele falava assim, lembre-se, a gente fala sempre do verbo guerrear e esquece que tem o verbo pasear no dicionário, né? Pasear é uma ação, é nativa também, não é só um substantivo. Legal pensar nisso. Palavras finais, como é que está aí? Vamos encerrar, Reinaldo? Palavras finais Galhardi, a palavra é sua para encerrar. Palavras finais é gratidão, né, por mais esse evento, todos vocês, né, essa história tão linda que escrevemos juntos no nosso livro da cidade de Londrina, né, e agradecer a participação de todos, a presidente do Compaz, a Cidinha, a Neuza, a Eliana, a Zilda, né, a Silvia Liberatória, são todas agora do Conselho Municipal da Cultura de Paz de Londrina. E obrigado aos nossos convidados, né, ao Guilherme, a Marcele, ao Reinaldo, a André e ao Emerson, que estão desde o começo aqui, né, trazendo esse bastão. Nossa, estamos super felizes por podermos realizar esse trabalho. Um abraço a todos e ficamos para o próximo ano. Eu vou desligar a gravação aqui. Se vocês quiserem abrir o microfone e falar tchau, aí o YouTube vai puxando a carinha de vocês. Pode abrir aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau para todo mundo aí, ó. Tchau. Interromper.